semana vamos aprender como conquistarmos pessoas para Cristo. E eu vou apresentar para você 6 dicas, 6 passos que devemos dar para que possamos ser instrumentos de Deus e levarmos o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo às outras pessoas que não o conhecem. Esses 6 passos eu irei detalhar mais ao longo da semana, mas já vou adiantar para você quais são esses passos e um deles vamos estudar hoje. O primeiro passo, santifique a Cristo como Senhor em seu coração. Segundo passo, esteja preparado para dar respostas às pessoas. Terceiro passo, saiba que em todos os lugares há pessoas receptivas à palavra de Deus, mesmo que não pareça. Quarto passo, adote a atitude correta quando for ensinar. Quinto passo, apresente a verdade com amor. E sexto passo, aceite as pessoas assim como gostaria que os outros lhe aceitassem. Vamos ver e analisar e detalhar esses 6 passos ao longo da semana para aprendermos a conquistar pessoas para Cristo da forma correta. É muito importante que você e eu saibamos conquistar pessoas para Cristo da forma correta. Primeiro porque Ele nos deu esta missão. Em Mateus 28, 18 a 20, Ele nos orientou a fazermos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Cristo nos pediu isso porque a profundidade do amor dele pelo pecador é infinitamente maior do que o pecado do pecador. O amor de Cristo pelas pessoas é muito grande. E por isso ele deseja que outras pessoas salvas disponibilizem o conhecimento da salvação para outras pessoas. Mas para fazermos isto com eficácia, precisamos darmos alguns passos. Além, obviamente, e o mais importante, de sermos conduzidos pelo Espírito Santo. O primeiro passo que eu apresentei para você, na verdade, os 2 primeiros, santifique a Cristo como Senhor em seu coração e esteja preparado para dar respostas às pessoas. Esses 2 primeiros passos se encontram em 1 Pedro 3, versos 15 e 16, que diz: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor. Aqui os 2 primeiros passos para conquistarmos pessoas a Cristo são santificar a Cristo como o Senhor no nosso coração. Ou seja, Cristo tem que habitar o trono do seu coração. Cristo tem que estar separado. Um lugar especial do coração tem que estar separado para Cristo. Você precisa ter uma relação íntima com Ele e colocar Ele em primeiro lugar. O dinheiro deve estar no seu bolso, mas não no seu coração. Cristo deve estar no seu coração e o dinheiro no seu bolso. Então, tenha Cristo como Senhor no seu coração. Coloque a Ele um lugar muito especial no trono do seu coração. Porque é através desta presença de Cristo que o amor e a graça dele vão fluir através de você, para que você dê o segundo passo, que é prover as pessoas com respostas. Porque o mesmo texto diz que depois de santificarmos a Cristo no coração, temos que estar sempre preparados para responder a todo aquele que pede razão da nossa fé. Então, quando você tem a Cristo como o Senhor no seu coração, e você mantém um estudo diário da Bíblia, no qual você reflete, medita naquilo que você está lendo, você vai ser um canal através do qual vai fluir a sabedoria de Deus. Fluirão as respostas de Deus, as soluções de Deus que estão na Bíblia para a vida das pessoas. É muito importante, portanto, esses 2 primeiros passos. E o terceiro passo que veremos hoje, que nós estamos estudando, não é?
os estudos de sábado e domingo, num só dia, nós precisamos reconhecer e saber que em todos os lugares há pessoas receptivas à palavra de Deus, mesmo que isso não pareça. É muito bom que você leia a história de João no capítulo 4, onde Jesus mostra o evangelho a uma mulher samaritana. Samaria era um lugar que, para os discípulos de Cristo, jamais teria alguém digno de receber o evangelho. Ao longo dos séculos, os samaritanos e os judeus estavam em conflito em questões doutrinárias e de adoração. Então, literalmente, um odiava o outro. E o que aconteceu? Jesus via o que os discípulos não viam. Pessoas em Samaria receptivas ao Evangelho. E em João 4, versos 13 e 4, vemos que o Espírito Santo guiou Jesus até lá. O texto diz assim, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Se para Jesus era necessário atravessar esta província, foi porque realmente o Espírito Santo o mostrou que em Samaria haviam corações receptivos ao Evangelho. Ou seja, Deus vê possibilidades onde o ser humano não vê. Mas quando nós temos uma relação íntima com Deus, nós passamos a ter mais sensibilidade e passamos a ver possibilidades evangelísticas onde outras pessoas veem só dificuldades. Vemos a possibilidade de uma rica colheita de pessoas para o reino de Deus, enquanto outros veem apenas ali um campo improdutivo e que não vale a pena. Mas pode ter certeza que se você primeiramente santificar a Cristo como o Senhor no seu coração, se você estiver preparado pelo estudo da Bíblia para prover as pessoas de respostas e ter consciência de que Deus em todos os lugares tem pessoas lá receptivas à sua palavra, você vai ser muito capacitado e capacitada por Deus para alcançar essas pessoas da forma correta e atraí-las a Jesus Cristo. Quando aquela mulher samaritana aceitou a Jesus como Salvador, ela saiu a espalhar as notícias da salvação por toda a Samaria. Então você veja o resultado de Cristo ter percebido uma possibilidade onde os discípulos não haviam percebido. Veja a importância de vermos com Cristo, de que em todo lugar há pessoas sinceras, disponíveis a aceitar o Evangelho. Que esses 3 primeiros passos ajudem a você na sua atividade missionária em sua igreja, em seu ministério pessoal. E eu quero finalizar só lembrando a você de uma coisa. Eu tenho alguns cursos disponíveis para ajudar os meus alunos a se aprofundarem e a resolverem problemas em certas áreas da vida. Então você pode acessar a página cursos.leandroquadros.com.br e ali você vai conhecer estes cursos, alguns cursos que são de acordo com aquilo que você realmente precisa para você ter uma transformação real na sua vida. E se você, no momento, não quiser fazer nenhum desses cursos, não tem nenhum problema, acesse 2 sites que estarão aqui também na descrição deste áudio, que são sites onde eu ofereço 2 e-books gratuitos. Um e-book para quem se interessa em aprender inteligência financeira bíblica e um outro e-book para quem tem filhos adolescentes ou pré-adolescentes e deseja saber como lidar com eles. Você pode baixar qualquer um desses e-books ou os 2 e até mesmo poderá imprimir depois para você ler este material com o seu filho ou você mesmo para transmitir o conhecimento a ele. E, consequentemente, você vai receber uma sequência de e-mails, né? E-mails sobre inteligência financeira bíblica ou, obviamente, sobre adolescência. Ok? Será um prazer para mim lhe ajudar nesses assuntos. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo e vamos estudar o 4º passo que devemos dar
para sermos pessoas que saibam conquistar outras pessoas para Jesus Cristo. Um forte abraço e até amanhã. Hoje vamos aprender qual é o quarto passo que devemos dar para conquistarmos pessoas para Jesus. E este passo é: adote a atitude correta quando for ensinar. Há pessoas, por mais bem intencionadas que sejam, que não adotam a atitude e a postura correta para ensinarem as pessoas. E desta forma, elas transmitem a verdade como se fosse uma mentira. Uma atitude dura, crítica, não amistosa, não aproxima ninguém de um evangelista. Você já viu alguém conseguir falar para inimigos? Falar do evangelho para inimigos? Isso é impossível. Um inimigo nunca vai aceitar o evangelho da sua parte, a não ser que você se reconcilie com ele. Então, quando nós abordamos as pessoas, nós temos que abordar as pessoas tendo em mente que elas são filhas de Deus, pecadoras como nós, e assim como nós, elas têm as dificuldades delas. E nós precisamos abordar as pessoas com a mesma paciência que gostaríamos que as outras pessoas nos abordassem. Quando, por exemplo, adotamos uma atitude negativa, quando uma pessoa conta a nós, um aluno de estudo bíblico, ou alguém que estamos evangelizando conta a nós de um pecado que ele tem e ele não consegue vencer, e simplesmente franzimos o rosto e já usamos a Bíblia como um porrete para disciplinar essa pessoa, nós não estamos adotando a atitude de Cristo. Cristo, ele não inocentava o pecado, mas ele amava o pecador e via no pecador a possibilidade de uma transformação pelo poder de Cristo e do Espírito Santo. Agora, se você aborda a pessoa com uma atitude positiva e mostra às pessoas que você as aceita, você vai atrair as pessoas até você. E isso vai criar um vínculo de amizade, e aí sim o evangelismo será possível, porque nós só conseguimos evangelizar amigos e não inimigos, a não ser que estes se reconciliem conosco. Este é o chamado evangelismo da amizade. Você precisa demonstrar amor, aceitação, para que as pessoas se sintam aceitas por você. E quando as pessoas se sentem aceitas por você, elas vão criar um vínculo de amizade. E aí vai ficar muito mais fácil e tranquilo você falar ao coração dessa pessoa e em um momento do seu estudo bíblico, você convidar essa pessoa para dizer um sim a Jesus Cristo. Então lembre-se que a palavra amizade, ela é essência. Ela é uma das palavras que fazem parte da essência do bom evangelismo. Nós precisamos ajudar as pessoas a desenvolverem a fé, mesmo que seja pequena, a desenvolverem a fé que elas têm. E uma das coisas que precisamos fazer é permitir que as pessoas expressem suas dúvidas, seus pesares, suas queixas, a fim de que possamos mostrar na palavra de Deus a solução e as respostas para aquele tipo de problema. Uma outra coisa importante que devemos fazer é elogiar as pessoas com sinceridade nos pontos positivos que elas têm. Em Mateus 15, quando Jesus falou com uma mulher cananeia, né, Jesus Cristo fez algo de extraordinário. Ele demonstrou às demais pessoas que até mesmo entre os pagãos
haviam pessoas receptivas à fé, e ao mesmo tempo ele fez um grande elogio à fé que aquela mulher tinha. Ele disse o seguinte no verso 28, ó mulher, grande é a tua fé. E por causa da fé desta mulher, Jesus fez o milagre que ela necessitava. Então você perceba, elogiar as pessoas naquilo que elas têm de bom é muito importante. Ajuda na autoestima, ajuda a pessoa a criar um vínculo de amizade com você, e as suas palavras podem estar sendo instrumentos de Deus para animar esta pessoa e encorajá-la a se tornar uma pessoa cada vez melhor. Então, esse é o quarto passo que devemos dar, não é? Para conquistarmos pessoas para Cristo, adotarmos a atitude correta quando formos ensinar, ou seja, uma atitude positiva, não uma atitude de cobrança, de arrogância, né? Tanto que no texto que eu li, no nosso primeiro áudio, em 1 Pedro 3,16 é dito, né, que nós devemos dar a razão da esperança nossa, fazendo todavia com mansidão e temor. É desta forma que nós devemos abordar as pessoas. E eu quero finalizar só lembrando a você de uma coisa. Eu tenho alguns cursos disponíveis para ajudar os meus alunos a se aprofundarem e a resolverem problemas em certas áreas da vida. Então você pode acessar a página cursos.leandroquadros.com.br e ali você vai conhecer esses cursos, alguns cursos que são de acordo com aquilo que você realmente precisa para você ter uma transformação real na sua vida. E se você, no momento, não quiser fazer nenhum desses cursos, não tem nenhum problema, acesse 2 sites que estarão aqui também na descrição deste áudio, que são sites onde eu ofereço 2 e-books gratuitos. Um e-book para quem se interessa em aprender inteligência financeira bíblica e um outro e-book para quem tem filhos adolescentes ou pré-adolescentes e deseja saber como lidar com eles. Você pode baixar qualquer um desses e-books ou os 2 e até mesmo poderá imprimir depois para você ler este material com o seu filho ou você mesmo para transmitir o conhecimento a ele. E, consequentemente, você vai receber uma sequência de e-mails, né? E-mails sobre inteligência financeira bíblica ou, obviamente, sobre adolescência. Ok? Será um prazer para mim lhe ajudar nesses assuntos. Que as pessoas vejam em você e em suas palavras o amor refletido de Jesus Cristo. Um forte abraço e até amanhã. Quando ensinamos a verdade bíblica e a verdade sobre Jesus às outras pessoas, é muito importante que apresentemos esta verdade com amor. Por quê? A forma como falamos, o tom que usamos, a expressão facial que apresentamos pode apresentar a verdade e torná-la parecida com uma mentira. Em contrapartida, há pessoas que apresentam a mentira de uma forma parecida com a verdade. Então perceba que a forma de abordarmos é muito importante. Você pode falar, você pode saber a Bíblia de cor, pode conhecer todas as doutrinas, mas se você não ensinar esta verdade do jeito certo, com amor pelas pessoas, pouco adiantará, ou quem sabe nada, porque a verdade dita da maneira errada, ela parece uma mentira para as pessoas. É por isso que em 1 Pedro 3,15, lemos o seguinte: antes
Santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, ou seja, respeito. Ao mesmo tempo que esse texto nos convida a estarmos preparados para responder a toda pessoa que pedir razão da nossa fé, esse texto diz que devemos responder com mansidão. Para fazermos isso, precisamos amar as pessoas. Olhar para as pessoas como candidatos em potencial para o reino dos céus. Mesmo que a pessoa creia em doutrinas absurdas, você precisa olhar para a sinceridade da pessoa, amá-la e ensiná-la com paciência. O apóstolo Paulo, ele sempre focava aquilo que há de positivo nas pessoas. Mesmo que ele reprovasse o erro, quando necessário, o foco de Paulo sempre era edificar as igrejas que ele havia estabelecido, e o foco dele estava em elogiar as qualidades das pessoas. Você pode ver sobre isso em 2 Tessalonicenses 1:1-4, onde ele faz uma série de elogios à igreja. Por que ele fazia isso? Porque ele tinha o amor de Deus no seu coração e ele olhava mais para as qualidades das pessoas do que para os defeitos delas. Nós precisamos aprender a fazer como Paulo. Ver o que há de positivo nas pessoas. Nos colocarmos no lugar delas também. Pensarmos assim, nossa, e se eu não conhecesse a Cristo? E se eu não conhecesse essas verdades que eu conheço, como eu gostaria que alguém me transmitisse essas verdades? Com mansidão, amor e respeito ou de forma mal educada? Para finalizar, eu quero deixar para você uma citação muito interessante de Ellen White, que está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 189. Se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos e corteses, compassivos e piedosos, haveria uma centena de conversões à verdade, onde agora há apenas uma. Você percebe? Se tivéssemos mais bondade e cortesia, se fossem mais compassivos e piedosos, em igrejas onde há uma conversão ou outra, haveriam centenas, caso ensinássemos da forma correta. Que Deus use a você, que as pessoas vejam em você a Jesus, que na sua abordagem as pessoas sintam o amor de Deus, para que você ensine as verdades bíblicas de forma eficaz e que realmente impactem a vida das pessoas. Antes de me despedir, eu lembro a você que se você tem interesse em aprender sobre inteligência financeira bíblica ou sobre como lidar com o seu filho adolescente, na descrição do áudio você encontra um link onde você poderá clicar, cadastrar o seu e-mail, baixar um breve e-book, mas porém muito instrutivo sobre o respectivo assunto, e depois você vai receber uma sequência de e-mails para que você possa ter mais instruções acerca desta área da qual você mais necessita. Aproveite essa oportunidade, vai ser uma honra para mim compartilhar esse material com você. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até amanhã. Hoje veremos que para a nossa vida espiritual ser saudável e para fazermos um bom evangelismo, precisamos aceitar as pessoas assim como Deus nos aceita, assim como gostamos de ser aceitos. Vou começar lendo para você o que está em Romanos, capítulo 15, verso 7, que diz o seguinte: Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus.
O princípio, a base para a nossa aceitação das pessoas é a aceitação de Cristo em relação a nós. Em Efésios 4:32 também vemos esta verdade. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Deus requer, amigo ouvinte, que assim como Ele nos aceita como somos, e assim como Ele nos perdoa e é compassivo e bondoso para conosco, que façamos o mesmo pelas outras pessoas. Se Deus nos aceita de forma incondicional, por causa da bondade dele, qual deve ser a nossa atitude em relação às outras pessoas? Não pode ser diferente. Um cristão que quer ser aceito por Deus, amado por Deus, mas não quer aceitar e amar as pessoas, ele está sendo hipócrita. Ele não está obedecendo a essência da lei dos profetas. Jesus disse em Mateus 7,12 que a essência, ou seja, o resumo, o mais importante de tudo aquilo que está no Antigo Testamento é o seguinte. Vou ler para você Mateus capítulo 7, verso 12. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo o que ensinam a lei e os profetas. Então, um cristão que quer receber amor, que quer ser aceito, que quer receber perdão de Deus e não está disposto a aceitar as pessoas, amá-las e perdoá-las, ele não tem, ele está tendo uma vida de hipocrisia, um cristianismo muito débil. Porque a essência daquilo que a Bíblia ensina é fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem a nós. Então, se eu gosto que Deus me perdoe e me dê uma nova chance, eu tenho que estar disposto a perdoar e dar uma nova chance para as outras pessoas. Isso não significa tolerar abusos. Temos que fazer essa diferença. Por exemplo, em Mateus capítulo 18, ou melhor, em João capítulo 18, Jesus ele não pagou o mal com o mal. Mas quando ele foi esbofeteado por um soldado, ele se posicionou contra o abuso. Então você lê, por exemplo, João 18, 22, diz assim: um dos guardas do templo, que estava perto, bateu no rosto de Jesus dizendo: isso é maneira de responder ao sumo sacerdote? Jesus respondeu: se eu disse algo errado, prove. Mas se digo a verdade, por que você me bate? Você percebe? Tolerar as pessoas é aceitar como elas são, porém não é tolerar abusos. Limites precisam ser impostos. Foi o que Jesus fez. Ele não pagou o mal com o mal, ele não deu uma outra bofetada no soldado. Agora, ele falou que não era justa aquela bofetada, que ele não estava errado, ou seja, Cristo impôs um limite. E qualquer relacionamento, para ser saudável, os limites precisam ficar claros. Você tem que saber até que ponto você pode chegar para poder se relacionar bem com uma pessoa, e da mesma forma a pessoa em relação a você. Porém, tenhamos em mente que o objetivo de Deus é que nós aprendamos a amar as pessoas, respeitá-las, aceitá-las, assim como Ele nos aceita. Deus não nos aceita para ficarmos do mesmo jeito. Ele quer transformar a nossa vida. Da mesma forma, quando aceitamos as pessoas, devemos ajudá-las, ensiná-las com amor, a aprenderem as verdades transformadoras da palavra de Deus. Então, lembre-se de Mateus 7,12. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você. Trate as pessoas
como Deus trata você. Eu agradeço mais uma vez por sua companhia e relembro a você que, se é seu desejo obter instruções sobre inteligência financeira bíblica, você pode acessar a descrição aqui do áudio, clicar no link, baixar um e-book e receber uma sequência de e-mails sobre esse assunto. Se é uma área da sua vida em que você gostaria que Deus desse uma opinião. E se você quer saber como lidar melhor com um filho adolescente, você também tem um link na descrição do áudio no qual você poderá clicar, baixar um e-book, obter orientações e receber uma sequência de e-mails que vão lhe ajudar significativamente na educação do seu filho adolescente ou pré-adolescente. Que Deus abençoe a você, um abraço e até amanhã. A atitude correta e sábia que nós adotamos como cristãos ao ensinarmos as pessoas sobre as verdades de Jesus Cristo é uma postura em que equilibramos verdade e amor. O que eu quero dizer com isso? Quando nós apresentamos a verdade sem amor, ela parece algo seco, sem vida. A tendência é levarmos uma mensagem legalista, uma espécie de religião baseada em obras, uma religião seca, como o deserto. Outro extremo, é possível nós falarmos muito no amor de Deus e não falarmos nada das verdades de Deus. E isto não é amor, é somente um sentimentalismo barato. Então você e eu precisamos entender que os autores bíblicos não fazem separação entre verdade e amor. Eles não separam a graça da lei, não separam a compaixão da honestidade, ou seja, são coisas inseparáveis. E eu vou lhe mostrar isso. Em João 14, verso 6, Jesus disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui Jesus se apresenta claramente como sendo a verdade absoluta. Quando alguém diz que não existe verdade absoluta, na verdade essa é uma contradição lógica, porque se ele diz que não há uma verdade absoluta, ele está pressupondo de que ele está absolutamente certo de que não existe, na verdade, uma verdade absoluta. Então é uma contradição lógica. Existe sim uma verdade absoluta, e esta verdade é a pessoa de Jesus Cristo e tudo aquilo que ele ensina. Só que vemos que Cristo se apresenta como verdade, mas a divindade se apresenta também como amor. 1 João 4, versos 8 e 16 diz: Deus é amor. Então você percebe, verdade e amor não estão separados, para que não ensinemos uma religião legalista, fria, com base em obras, mas também para que não ensinemos para as pessoas uma religião barata, que não transforma a vida das pessoas e não os torna pessoas melhores. Por isso, devemos apresentar a verdade juntamente com o amor. Os dois ingredientes fazem parte da mesma receita. Vamos ver conselhos bíblicos de como podemos fazer isso. Um desses textos eu já li durante a semana, vou lê-lo novamente e lerei um segundo texto. O primeiro se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, verso 15, que diz: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir da razão da esperança que há em vós. E aí o verso 16 diz, fazendo isso com mansidão. Ou seja, Pedro diz que você e eu devemos ser capazes de sabermos no que cremos
por qual razão cremos nisso e ser capazes de explicar aos outros. Esse é um texto clássico usado pela apologética, que é a disciplina que ensina a defesa racional da fé cristã. Então Pedro nos convida a isso. Só que ele nos convida no verso 16, né, a fazermos isso com mansidão e temor, ou seja, com respeito. Então esta é a maneira de apresentar a verdade, de defender a verdade. O que se vê na internet são muitas pessoas brigando com a vida e com elas mesmas. E elas não entendem nada de evangelização e de apologética. Eles acham que fazer apologética é brigar, é ofender, é magoar os outros. Não tem nada a ver com isso. Apologética é uma disciplina que ensina a defesa da fé cristã e o objetivo final dela é conduzir as pessoas a Jesus Cristo, mostrando a verdade em amor. É isso que encontramos em 1 Pedro 3, 15 e 16. E um outro texto, 2 Timóteo 4,2 diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, quando ele fala para pregar a palavra e insistir, quer seja oportuno ou não, ele ao mesmo tempo diz que é para corrigir aquele que está no erro, né, e repreendê-lo com longanimidade, ou seja, com paciência, amor e doutrina. Não existe separação entre amor e doutrina na Bíblia. Quando o ser humano faz essa separação, ele não está vivenciando a religião bíblica, mas uma religião da própria cabeça dele. Já ouvi muito dizer-se o seguinte: ao que importa é Cristo, as doutrinas são o de menos. Isso também é uma religião unicamente da cabeça da pessoa. Porque na Bíblia não existe separação entre Cristo e as suas doutrinas. Muito pelo contrário. As doutrinas são reflexos do caráter de Cristo. São demonstrações de aspectos diferentes do caráter de Cristo. Então, para você entender a Cristo e a Deus, você tem que estudar as doutrinas bíblicas. Então você perceba, Deus nos convida a apresentarmos a sua verdade em amor. Se você e eu nos unirmos a Deus neste propósito, compartilhando as doutrinas com a atitude correta, ou seja, com amor, paciência, demonstrando aceitação pelas pessoas, a nossa mensagem será muito mais eficaz e o Espírito Santo poderá nos usar muito melhor para a conversão, para a condução de pessoas a Jesus Cristo. Foi muito bom ter participado desta lição dessa semana com você. Na próxima semana continuaremos estudando sobre esse tema. Vamos aprender, né, de que maneira podemos nos envolvermos no trabalho de evangelização, no trabalho missionário. Vamos aprender formas para fortalecermos a nossa fé e a nossa participação na pregação do Evangelho. E, lembrando a você, eu disponibilizo na descrição deste áudio 2 e-books. Um e-book sobre adolescência e um e-book sobre inteligência financeira bíblica. Se um desses temas ou os dois interessarem você, você clica num ou nos 2 links, baixa o e-book do seu interesse e a partir dali você vai receber uma sequência de e-mails tratando desse tipo de assunto para ajudar a você a lidar, educar o seu filho adolescente dentro dos caminhos de Deus ou o seu pré-adolescente e também para você aprender com a Bíblia como sair das dívidas, como administrar suas finanças, como mudar crenças limitantes aprendidas sobre o dinheiro e desenvolver crenças corretas, potencializadoras. É um curso que vai lhe ajudar primeiro a ser, para depois a ter. Porque como diz Jesus, que adianta ganhar o mundo e perder a alma, não é? Então será uma satisfação compartilhar um ou esses 2 materiais com você. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima semana.